Olá! Tá começando o 163º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem também, torcendo pra chegar logo o evento dos iPhones pra ter notícia. Que semana devagar, né? Pois é, a gente no ADT teve uma dificuldade para conseguir montar uma pauta. Até tem coisa, né? Saiu o resultado financeiro da Apple na semana passada, a gente, claro, vai falar sobre isso, mas é tanta só especulação e rumor assim que notícia mesmo também falta, né? Que coisa. Pois é, sem muitas notícias, até conversando aqui antes da gravação, esperava que ia rolar um beta na semana passada. Saiu 18.6, né? Mas o beta que interessa mesmo, nada. Deve sair hoje. Deve sair, é. Aí hoje saiu o beta de devs, e aí lá pra quarta-feira deve sair o beta público, já a versão nova, né? Muito provavelmente. É, beleza. E sobre os betas, já começando com os follow-ups aqui, a gente pediu impressões de vocês, né? Como é que tá, e etc. E o Duiler falou o seguinte, que instalou o beta público no iPhone 12 mini dele e se surpreendeu com quão estável o sistema está. Falou que app de banco funciona normalmente, e sobre Liquid Glass eu tinha achado feio até ver com as minhas patas. Está muito lindo e rodando liso, só achei um pouco ampliado a proporção dos ícones na tela inicial, mas não sei se é por conta do beta ou se não pensaram em telas pequenas como o iPhone 12 mini. Então, ponto pro beta, eu acho, hein? Eu ainda não testei no meu 12 mini, que eu também tenho um 12 mini aqui na minha gaveta de iPhones, mas é o meu iPhone reserva, é o que tá com backup, com tudo. Se um dia der pau no meu iPhone, tem um 12 mini com tudo que eu preciso ali, mas justamente por ele ser meu iPhone de backup, não quis instalar o beta nele, né? Então tá ali no 18 ainda. No iPhone 13, eu testei. O Marcos tem o iPhone 13 Pro, né? Eu testei Sim. no iPhone 13 Pro. Tá ok, realmente. Parece que tá normal, não tem nada de extraordinário. No 11 eu ainda tô sentindo meio engasgadinho, mas já tá bem mais refinado. A tendência agora é a Apple acelerar o lançamento dos betas, porque já estamos na reta final aí. Praticamente um mês pro lançamento oficial, que significa menos de um mês para os engenheiros fecharem a primeira versão para liberar, né, a ARC lá no evento de novos iPhones. Devem ter mais o quê? Mais 2 semanas pra trabalhar nisso? Se muito, 10 dias pra empacotar e mandar pra lá, né? Por aí. Lembrando que esse beta que deve sair hoje, por exemplo, tá fechado já faz uns 10 dias, né? Eles trabalham com... É. Não é que exportou, salvar como arquivo, exportar, beta, lançar, né? Tem ali um Upload. prazo. Então esse de hoje, que deve sair hoje, tá pronto há uns dias, o que quer dizer que eles já vão trabalhar na versão seguinte, talvez já na versão final, que deve ir pros iPhones, isso à frente aí da chegada. Então tá no bico, né? Provavelmente teremos mais uns 3 betas, então é reta final mesmo agora. Né? E sobre a parte de falta de legibilidade dos textos, dos botões, especialmente assim, App Store, Apple Music, coisa assim, saiu um episódio faz uns dias do Talk Show do John Gruber com o Louis Mantia, que é um cara, ele trabalhou, eu achei que tivesse sido mais tempo, ele trabalhou tipo 1 ano na Apple, mas ele é um designer de ícones especialmente, de interface assim, super talentoso. E eles falaram, o episódio foi inteiro sobre isso, deu 3 horas de episódio, é uma maratona. Mas é muito boa a discussão que eles tiveram sobre, não só sobre Liquid Glass e o estado atual da Apple e como que tá o design que tá meio chutado para escanteio. Falaram muito do Alan Dye, falaram muito mal do Alan Dye, né? Era meio inevitável. E também puxando historicamente as transições gráficas que a Apple teve, como ela costumava tratar o conceito gráfico em outras épocas versus agora. Ficou uma conversa, para quem tiver paciência, porque são 3 horas, quem tiver tempo, porque são 3 horas, eu fui ouvindo em parcelas, né, terminei de ouvir na academia no fim de semana. Aliás, Felipe, eu acho que você vai partilhar disso comigo. Me tornei quem eu mais criticava. Eu fui na academia no domingo, mas consegui terminar de escutar. E ficou um papo bem bacana. Boa, Marcos. Te entendo, porque sexta-feira eu também estava na academia, era um negócio impensável pra mim. Aí chegou essa sexta-feira, eu tava meio à toa em casa, falei, quer saber?
ou eu vou sair pra gastar dinheiro ou eu vou pra academia. Pra academia. Então, te entendo, mas boa dica de podcast eu ainda não escutei, mas fiquei interessado. Então, né? Vale a pena escutar. Tem que ter aquela paciência, mas vale a pena escutar. O Jungle dá aqueles tropeços de pronúncia que ele adora dar Ah, também. Ele já manda, Luiz sempre. Mantia, bem-vindo ao podcast. Tipo, enfim. E obrigado, Duilor, por ter mandado pra gente as impressões de você. Quem também tiver impressões novas, diferentes, concorda, discorda, tá testando em outros aparelhos, manda pra gente. gigahertz.fm/feedback. Agora, teve, né, o Felipe vazou há algumas semanas as cores que se tinha recebido de informação dos próximos iPhones e coisa assim. Aí é engraçado que vaza uma coisa, aí abre a porteira, parece, né? Parece que tava todo mundo esperando pra ver se vazava alguma coisa, pra se tiver errado não passar uma vergonha sozinho. Você vazou as cores, deu tipo 2 dias, alguém já postou dummy. E nessa última semana foi uma chuva de dummies, né? Que são aquelas unidades de iPhone que não é iPhone só pra poder fabricar bonitinho, ver como é que tá o sistema de fabricação, as cores. Muita foto, vídeo até, né? Acho que agora é inevitável, né? É, cada vez parece mais certo que essas serão as cores do iPhone 17 Pro e do 17 também. Recapitulando aí algumas das cores, eu reportei lá, por exemplo, que a gente vai ter um iPhone laranja, um iPhone azul escuro nos modelos Pro. Nos modelos não Pro deve rolar um verde, um roxo. Pro iPhone 17 era aquelas cores bem levinhas, nada saturadas, incluindo um dourado, um azul bem clarinho, que deve lembrar o azul do MacBook Air. E como você falou, vários dummies aparecendo na internet, a maioria deles postados pelo famoso Majin Buu, sempre está ali postando um monte de coisas. E ele apareceu aí com mais fotos, mais vídeos. Acho que o Sonny Dixon também postou mais coisas. A galera realmente está recebendo aí mais informações, porque é isso. Também os novos iPhones já estão muito próximos do lançamento. A Apple deve lançar eles aí, geralmente na segunda semana de setembro, provavelmente no dia 9, que é uma terça-feira, geralmente eventos são na terça, então também mais um mês aí pra gente finalmente ver os iPhones. E com isso vazam dummies, vazam capinhas, também vi várias capinhas. Esses dias eu abri o TikTok, já tinha loja de capinha mostrando vídeo das capinhas do iPhone 17. Falei, gente, não tá nem vendendo o iPhone ainda, calma. Mas já tem a galera, né? Tá todo mundo se preparando ali pro lançamento, mas em quesito cores, parece que as cores serão aquelas que eu publiquei lá na Macworld mesmo, com, né, incluindo o iPhone laranja, azul e todas aquelas outras que eu reportei. É, o laranja. Aliás, essa conta Majin Buu, nesse ano especialmente, tá vazando muita coisa, né? Nos outros anos não era tanto assim. Eu que prestava menos atenção nisso, porque nesse ano. Tem, sim, tem muita coisa que vai de repeteco, né? Fica postando ali pra engajar, né? Ah, cores tão lindas, qual a sua favorita? Blá, né? Mas de Sim. informação nova que ele traz, né? Nesse ano parece. Postou lá esse vídeo com esse bando de dummy das cores já. Sei lá, tá numa fase boa. Ele postou bastante coisa, inclusive postou sobre bateria também dos iPhones, postou uma foto ali que mostra, né, supostamente a bateria do iPhone 17 dentro de um casulinho de metal. Se eu não me engano, tem um dos modelos do 16 que tem já, mas é só um, né? Não sei se é o 16 Pro ou se é o 16 normal, eu realmente não me recordo agora. Mas um deles já tem, agora a Apple deve levar isso pro resto da linha. Ele até postou ali, né, que seria a bateria do 17 Air também, que seria uma bateria bem fininha, mas imagina, vou ter postado bastante coisa. Um detalhe que eu acho que muitas pessoas não sabem é que o Mashable não é exatamente o leaker. Ele é meio que um agregador, ele é um cara que fica vasculhando aqueles fóruns chineses e o que ele acha, que ele acha de pessoas que ele sabe que são relevantes, ele traz pro Twitter dele, mas ele mesmo não é tudo que é dele. Até por isso, de vez em quando, ele dá umas pisadas na bola, mas ele postou bastante coisa que realmente tá de acordo aí com os lançamentos. Inclusive, se você entrar no perfil dele agora, um dos últimos posts são fotos de uns dummies bem realistas, mostrando mesmo as novas cores ali, né? Tem lá o iPhone 17 preto, branco, o rosinha, azul claro, verde. Tem as cores do iPhone Air, as cores do Pro e do Pro Max. Então,
com esses dummies, dá pra gente ter uma boa ideia do que esperar. E eu só fico pensando que eu não gostei de nenhuma dessas cores do iPhone Pro. E que é bom que daí esse ano eu não vou ter dor de cabeça pensando, qual cor que eu quero, que tanto faz. Acabar escolhendo o preto. O que ninguém consegue concordar é esse tom desse laranja. É, Você vazou a cor Pantone, junto com o mockup lá, um 3D. Cada foto nova que aparece de algum lugar, o Sonny Dixon vazou lá na semana passada, um outro tom. Esse vídeo que pintou lá na conta do Majin Buu era um outro tom. Agora, nessa foto que ele postou, é um marrom terroso, não tem nada a ver com o que tinha aparecido antes. Ninguém consegue achar não tem um consenso sobre o que esperar dessa cor, né? exato, é muito complicado porque até o que eu comentei lá na matéria da Macworld, quando alguém escuta algo sobre cor, geralmente na vida real, até mesmo tendo o Pantone ali, na vida real é diferente, porque é um metal, aí tem o reflexo, tem iluminação, a gente sabe, você pega o seu iPhone, dependendo da cor, você vai no lugar mais escuro, a cor fica de um jeito, você joga uma luz em cima, fica de outro, então todo mundo faz os mockups imaginando ali como vai ser a cor, mas é difícil acertar mesmo como que vai ser o look and feel dessa cor na vida real. O que a gente escutou, né, que eu até coloquei lá na minha matéria, é que realmente ele teria um aspecto um pouco fluorescente, então eu acho que não vai ser uma cor tão escura assim, mas vamos ver como que vai ser, né? Eu lembro que ano passado mesmo tinha uns rumores de que o iPhone 16 Pro teria uma cor que ia ser meio marrom. Aí depois falaram, não, vai ser um cobre. No fim das contas, provavelmente era o titânio deserto, que é super clarinho, né? Então, Uhum. alguém ali escutou que ia ter um dourado diferente e cada um deu a sua interpretação. Geralmente, na versão final e nos renders da Apple, tudo fica mais bonitinho do que nesses conceitos que Sim. vazam, né? Só pra gente ter uma noção ali de qual caminho vai ser. Mas é isso. Vai ter um iPhone alaranjado. O tom mesmo a gente vai descobrir em setembro. Pois é, né? E essa foto, as últimas que o Majin Buu postou, estão bem ruins. Tá meio escuro, É. não tá legal, né? Isso influencia um pouco também. Eu tô achando engraçado o rosa com o verde, assim, me lembra, sei lá, goiaba. É que nem. Sim. Eu tô estranhando, né? Enfim, né? A gente viu isso aí acontecer nos últimos dias. Agora, também nos últimos dias, foi uma daquelas coisas que apareceu a foto, aí as pessoas não foram acreditando muito e foi virando verdade conforme a notícia foi sendo reafirmada. Aparentemente, ninguém sabe. Eu não ouvi falar ainda se é certeza que foi em São Francisco ou que foi em Los Angeles, mas alguém estava andando na rua, aí viu um cara junto com alguém que parecia ser um segurança. Aí, a hora que olhou melhor, esse cara que estava junto de segurança estava com dois iPhones na mão. Um iPhone atual e um iPhone que parecia ser um dos iPhones novos, um 17 Pro, um 17 Pro Max. Ele estava dentro de uma capinha bem grossa, que deixava difícil de ver como é que estava mesmo o design dele, mas as costas é fácil de diferenciar, porque os sensores e o flash estão bem do outro lado, né? Então dava pra ver isso. E aí o cara postou, acho que é o cara aqui com o iPhone novo, sei lá o que ele tá fazendo. E tinha tipo uma película protetora também, parece, não sei de onde o pessoal consegue ver essas coisas, que aí deixa difícil de ver a tela, o que tá mesmo na tela. E aí alguém postou isso. E aí beleza. Aí daqui a pouco o Mark Gurman postou, nossa, eu acho que é real esse negócio. Aí estourou, virou notícia e etc. E é engraçado que esse cara segurando os dois iPhones, né, um filmando o outro, tirando foto, sei lá, o iPhone que ele tá usando pra tirar foto ou pra filmar por algum motivo, tá com o logotipo da Apple coberto por tipo um silver tape, assim. O que chama mais atenção do que se não tivesse nada. É. Que loucura! Como se ninguém soubesse que é um iPhone, né? Porque tem o furinho ali das câmeras, é óbvio que é um iPhone. Mas deve ser justamente para não associar com a imagem da Apple, né? Não ter a marca da empresa, para ser uma coisa meio obscura. Mas eu vi muita gente comentando, até o Gurman falou isso. Inclusive, ele, segundo o Gurman, é em São Francisco a foto. Ele colocou na coluna dele, ele disse que é em São Francisco, e ele corroborou ali nessa coluna do último domingo que é um lance real mesmo, que o cara tava realmente com o iPhone 17 ali na rua. E o pessoal falou, nossa, o cara vai ser demitido. Nossa, pegaram ele. É o trabalho dele, né? Assim, nem tudo dá pra testar num laboratório. Tem Aham. que, principalmente quando se trata
de sinal de celular, por exemplo. Você tem que sair na rua e tem que colocar o iPhone ali. E até o pessoal fala, tá tirando foto. Eu não acho nem que seja foto, ele provavelmente deve estar, sei lá, rodando um speed test ali na rua pra Uhum. isso. Tem que ver se tá pegando sinal, se tá pegando 5G. Até a câmera mesmo pode ser também, que teste assim na rua. Acho até que bateria também rola uns testes, tipo, sai com os dois na rua, fica usando o dia inteiro e vamos ver, né, como é que tá a bateria num uso de verdade, sem ser aquele uso sintético de laboratório que abre um vídeo e fica rodando aí pra ver quando que a bateria vai acabar. Faz parte, eles realmente fazem esses testes, a questão é que realmente, como o visual é muito diferente, e aí acabou entregando ali pelos furinhos do flash, do LiDAR, que esse ano devem ir para outra extremidade do aparelho, mas esses testes acontecem. Se a gente voltar muitos anos atrás, teve o iPhone 4 famoso lá, esquecido no bar, que a Apple fez um case de 3GS para ele. Então, quem pegava, você olhava de longe, ele tinha a carinha de um iPhone 3GS, mas aí você pegava na mão, você via que era um case, você tirava do case, era o iPhone 4 que acabou vazando, mas faz parte desses testes, o cara provavelmente não foi demitido, até a pessoa que vazou essa, né, que publicou essa foto, diz, né, que tinha umas pessoas andando em volta do cara, assim, provavelmente era já segurança para ninguém, né, roubar o telefone ou evitar de conseguirem tirar fotos, mas é isso, esses testes precisam ser feitos, testes de mundo real, ainda mais agora na reta final, que as próprias operadoras recebem os iPhones algumas semanas antes para fazer a homologação da operadora mesmo, ver se está tudo funcionando, para se precisar atualizar alguma coisa, para que no lançamento esteja tudo redondinho. Algumas pessoas até notaram na foto, aí, né, como a foto ela também é de longe, não está com uma qualidade tão incrível, não dá para dizer com 100% de certeza. Mas dá pra ver no case que isso tem uma parte clarinha bem em cima da câmera, onde seria a antena. Parece que tem um corte no case. Então, justamente pode ser que estejam testando ali sinal de celular e o case tem recortezinhos nas antenas pra, né, apesar do celular estar escondido, não esconder a antena do celular e eles conseguirem testar o sinal. Enfim, pra quem duvidou, parece ser bem real mesmo que estavam testando o iPhone 17 por aí na rua. Esse do case, do recorte, eu não vejo um recorte, eu vejo reflexo do sol. É, É só uma luz rebatendo ali, né? Eu lembro quando você vai a foto, o pessoal, será que aquele é o lugar, espacinho pro botão que falaram que vai ter na parte de cima? A galera viaja loucamente. Pra mim é só o sol, é curvo, o sol tá curvado, né? O sol tá refletindo ali. Eu acho que não é muito mais do que isso, não. Enfim, o link vai estar aqui na descrição para quem quiser dar mais piadinha nisso. E finalizando essa parte sobre os futuros novos iPhones, Felipe, você escreveu para Macworld dizendo que a geração, o lançamento do iPhone 17 vai ser maior do que a gente pensa. Por quê? Justifique. Porque a gente sempre fala, o iPhone, né, não vai mudar muito, não vai mudar muito. E de fato, para quem troca todo ano principalmente, os saltos tendem a ser cada vez menos significativos, né? Se você é como eu, que todo ano tá de iPhone novo, perceber as diferenças fica cada vez mais difícil. Que é aquilo, até a Apple parou de comparar processador de um ano para o outro, por exemplo, porque não faz mais sentido. O negócio fica 5% mais rápido, normalmente você nem sente tanto esse desempenho. Mas somando tudo ali, os principais rumores, dá para tirar algumas coisas interessantes da linha iPhone 17. Então eu cito, por exemplo, o iPhone 17R, que é um modelo novíssimo, nunca feito até então, modelo super fininho, que é controverso também, porque a gente sabe que ele provavelmente não vai ter tanta bateria, vai ter só uma câmera, mas é uma das coisas mais diferentes que a Apple já fez aí nos últimos anos, né? Fazer um iPhone bem fininho, diferente do que ela está acostumada a fazer, né? O normal, Plus, Pro, Pro Max. Então a linha vai ser um pouco diferente, isso é interessante. Os modelos Pro que vão ter uma carinha um pouco diferente, cores novas, como a gente já reportou. Em questão de tela, eu vi que tem vários rumores de, por exemplo, que os modelos não Pro vão ganhar uma tela com taxa de atualização mais alta pela primeira vez. Isso é bem interessante, principalmente para quem opta pelos modelos mais baratos ou para quem quer o Air, porque acredito que tem usuários do Pro que vão ficar com vontade de ter o Air, mas a tela talvez pudesse ser ali um impedimento para a pessoa não trocar e tudo indica
que os modelos não Pro vão ter uma tela de pelo menos 90 Hz. Os rumores até parece que ninguém tá muito certo de quanto vai ser, porque uma galera fala 120, alguns sugerem que vai ser menos, mas todo mundo concorda que vai ter uma tela com taxa de atualização maior, então algo deve vir aí. E para os modelos Pro, que é um rumor que eu fiquei bem interessado, é a tela com menos reflexo, né? Um vidro que é menos reflexivo. A gente até comentou, a Samsung já tem isso ali no Galaxy Ultra mais recente, é uma tecnologia muito boa e aparentemente isso deve chegar aí, pelo menos na linha Pro desse ano. Recarga sem fio mais rápida também, o pessoal, né, que usa bastante o MagSafe, então terá essa vantagem. Eu lembro que eu escrevi isso lá pro 95Mac, vídeo 8K, que a Apple estaria testando pro iPhone 17. Que interessante também, até agora, além dessa matéria que eu escrevi no ano passado, eu não vi ninguém explicitamente falar em 8K, mas o Gurman soltou aquela há um bom tempo que teriam muitas melhorias de vídeo. Mas ele não disse o quê. Então vamos ver o que são essas melhorias de vídeo. Mas eu escutei no ano passado das minhas fontes que uma das novidades que a Apple testou internamente era a possibilidade de gravar vídeo em 8K. E tem também ali aquele novo sistema térmico para resfriar melhor, né, para dissipar melhor o calor do celular, que algumas pessoas reclamam, né, que o iPhone é um celular meio esquentadinho, então isso deve melhorar bastante. Ainda mais agora com a Apple Intelligence. Você vai criar um memoji, o iPhone derrete na sua mão. É um negócio absurdo. Então, tem aí algumas novidades para quem, principalmente para quem não troca todo ano, que podem ser bem interessantes na linha iPhone 17. Tem o negócio da câmara de vapor é engraçado, né? Porque o que vazou é um componente super flat, assim, mas essa não é a câmara de vapor completa, eu suponho, né? Isso é uma parte do componente que não cabe vapor ali dentro. E é o líquido que tem que evaporar, né? Óbvio, mas ainda assim é curioso. Eu achei tô curioso pra ver como é que vai ser mesmo essa câmerazinha. Agora, sobre o vídeo 8K, que assim, da lista que você me deu, que você publicou, que a gente tá comentando aqui, né? Que você me deu. Eu diria que metade disso não é exatamente o tipo de coisa que o grande público se importa, né? Por exemplo, recarga mais rápida sem fio. Eu não sei quantas pessoas falam, nossa, agora sim, finalmente eu vou trocar de iPhone, porque vai ter o padrão Qi 2.2, o Qi, né? Sim. 2.2. Não sei, câmera sempre que é tão repetida a exaustão que perde o sentido, né? O que é o iPhone novo? Ah, câmera é melhor, bateria é melhor, mas vídeo 8K, por exemplo, não é pra você gravar e ver o vídeo a 8K numa definição que a sua tela, TV, computador não tem. É pra você poder gravar numa qualidade maior para que você der um zoom, mesmo sendo um zoom digital, não perder qualidade, é isso? Sim, é essencialmente isso. É óbvio que tem gente que vai querer gravar 8K por ser 8K, mas eu Gravar acredito 2 que... vídeos acaba o espaço do iPhone. Exato, vai lotar o celular. Mas eu acredito que a maioria vai usar por propósito de zoom digital melhor, que deve até estar incluso no próprio aparelho, né? A Apple sempre faz aquele botãozinho novo lá de zoom, que é o zoom, que é o crop que parece o zoom óptico, segundo a Apple. Acredito que vai rolar algo assim com o vídeo 8K. E na pós-edição também, né? Se você grava é igual hoje. Instagram, por exemplo, Stories até hoje é 1080. Você grava em 4K, você tem muito mais liberdade para dar um crop na edição sem perder qualidade. Eu mesmo gravo tudo em 4K para depois editar em 1080 para o Instagram. Agora, para quem edita em 4K, vai conseguir gravar em 8 para conseguir também dar crop sem perder na edição. Então, para quem edita vídeos, vai ser uma maravilha. E, de novo, o Gurman já falou que vai rolar algo para vídeo. O que exatamente a gente não sabe, mas eu, como gravador de vídeos que tenho sido, fico bem empolgado com essas possíveis novidades. Até teve aquela história lá do Mac Rumors que eles receberam. A gente comentou semana passada que eles receberam de uma fonte que fala que pode ter um novo Pro Camera App. Fico curioso para ver o que eles estão planejando de novo aí no quesito de funções de câmera. Sim. Cada 2 dias eu volto no site da produtora eslovena pra ver se o logo da Apple sumiu de lá. Ele segue ali. Boa. Vamos ver, né? Até quando? Pois é. Muito bem, né? A gente tá saindo agora dos follow-ups aqui, porque a gente já misturou os assuntos, né? As coisas são contínuo, né? Agora eu quero trazer algumas coisas que
O resultado financeiro da Apple chamou mais atenção pela ligação depois que acontece do que os resultados mesmo. A gente vai falar sobre tudo isso, mas antes eu vou tirar a minha do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte e que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site se você acessar gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout para, dentre outras coisas, garantir descontos que eles estão dando, por exemplo, dá tempo ainda, né, de você pedir para o Dia dos Pais, por exemplo, eles estão com pacotes aí de presente criativo para o Dia dos Pais, tem a carteira já com RFID também, junto com um cartão abridor de garrafas. Por algum motivo, se você quiser dar isso pro seu pai, você consegue. Eles têm também acessórios mais tradicionais, eu diria, né? Capinha, película, tem fone de ouvido de tudo quanto é jeito, com fio, sem fio, com fio entre eles, Bluetooth totalmente independente, carregador também de parede, por indução, o de carro também, magnético, não magnético, cabo de tudo quanto é jeito, tem USB-A, tem USB-C, tem o Lightning, tem adaptador de todo tipo para todo tipo também, acessório indo além de telefone, tem para notebook, tem para tablet, caneta, né, para você usar no seu tablet, tem também o que eu uso aqui, um elevador de MacBook, né, para ele ficar de um jeito mais ergonômico, pelo menos aqui para digitar. Tem um novo também que já tem umas entradas ali direto, USB-A, bem interessante. Você pode dar uma espiadinha em tudo isso em gorillashield.com.br e se você usar o cupom GHZ no checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Muito bem, o assunto rápido de betas aqui, antes de a gente seguir com os outros assuntos da semana, foi que o Tim Cook, durante a divulgação do relatório fiscal, depois tem a chamada telefônica lá, que eles respondem perguntas para analistas, tanto o Tim Cook quanto o CTO, o cara novo da grana, eu esqueci o nome dele. O Tim Cook falou que esses betas novos do iOS 26 e da geração 26 são os betas mais populares até hoje da Apple. Eu não sei, ele não quis definir populares, o que isso significa na prática. Mas é só um ponto interessante que, sendo mesmo os betas mais populares, é muita gente testando e dando pitaco para ajudar, com sorte, a Apple a deixar ele um pouco mais liso aí na hora do lançamento oficial. Ele não falou betas públicos mais populares, betas de um modo geral, acho que está somando os dois, né, para conseguir dar isso aí. Eu achei um data point interessante que ele compartilhou ali durante a divulgação. Das informações que, né, poderiam ser divulgadas nessa ligação, foi uma curiosa mesmo. Não me lembro deles falando de beta, assim, outras. Não desse jeito, né? Geralmente fala, tem essa versão nova, não sei o que lá, estamos empolgados pro lançamento dela. Mas falar que é o beta mais popular é curioso. E claro que existem motivos óbvios e talvez nem tenham tão óbvios assim. Porque, primeiro, a gente sabe que quando muda design, isso chama a atenção da galera. Né? Não tem como. Todo mundo é post de screenshot na internet, o pessoal fica com vontade, é youtuber fazendo vídeo. Então, o que eu mais vejo é a galera super leiga que fica, como é que eu instalo? Eu quero instalar no meu também, que nem sabe o que é beta, mas vê que é bonitinho, que é diferente, que mudou e quer instalar. Inclusive, um outro recurso que eu vi muita gente postando, até no TikTok, que tá instalando por causa disso, é aquele automix do Apple Music, o recurso que usa IA para fazer um mix de DJ. Eu vi muita gente postando isso no TikTok, então, né, com certeza também motivou ali a galera fora do meio a instalar a beta para brincar com esse recurso. E a gente precisa lembrar que a Apple, nos últimos anos, relaxou bastante o método para você instalar um beta, que eu particularmente ainda fico com o pé atrás, mas enfim, né? Para Apple é o que o Marcos falou. É mais gente testando, mais gente dando feedback, então eles conseguem refinar mais as coisas. Mas também acho que é mais gente que não sabe o que está fazendo da vida, que depois fica, meu aplicativo de banco não está funcionando, socorro. Olha como a Apple não consegue fazer. O negócio é beta, né, gente? Mas enfim. A Apple facilitou muito para instalar beta. Antes, lá nos primórdios, para instalar um beta, você tinha que ter uma conta de desenvolvedor, aí você tinha que entrar no Dev Center, você tinha que pegar o ID do seu iPhone, aí você registrava no portal da Apple, e aí você conseguia baixar o IPSW, restaurar pelo iTunes para instalar o beta. Se você não fizesse isso, você baixava o IPSW, ele até dava um erro assim na hora, você não conseguia nem ativar o iPhone.
Aí depois eles relaxaram que não precisava mais registrar, qualquer um baixava e instalava. Aí lançaram o beta público. Aí faz uns 2 anos que até o beta desenvolvedor qualquer um consegue instalar mesmo ali direto pelo iPhone. Você vai lá nos ajustes, escolhe beta desenvolvedor e pronto, o beta tá no seu aparelho. Então a Apple relaxou. Imagino que é isso. Eles sabem que muita gente leiga também tem interesse em instalar o beta. E no fim das contas, para eles, é mais feedback da galera que tá testando. Que mesmo que não abre lá o aplicativo feedback, o iPhone tá mandando certas coisas ali em segundo plano. Principalmente quando tem algum crash, alguma coisa do sistema dá erro. O iPhone manda as análises para a Apple. Então eles têm mais dados para melhorar a atualização. Então, curioso ver o Tim Cook assumindo assim que esse é o beta mais popular de todos os tempos. Pois é, né? E teve um outro dado também que ele falou que eu achei interessante, que a Apple, nesse último trimestre, vendeu o seu iPhone de número 3 bilhões. A Apple tinha falado quando vendeu o bilionésimo iPhone, que na verdade o Tim Cook pegou pra ele, não foi um lance desse? Acho que a pessoa Foi comprou. algo assim. Acho que ele guardou de algum jeito esse iPhone 3 bilhões, 1 bilhão. Aí o de 2 bilhões ela nem falou nada, só a gente passou, tá? Ou talvez analistas concluíram, sei lá, foi uma coisa assim, não foi um dado muito oficial. E aí agora, na divulgação nova da semana passada, falou que a Apple vendeu o seu iPhone número 3 bilhões, quer dizer que para cada ser humano, hoje em dia, andando na Terra, cada 3 tem um iPhone vendido. Basicamente isso, né? Pois é, 3 bilhões já. A Apple sempre comemora essas marcas, né? Tantos bilhões de dispositivos iOS ativados, tantos bilhões de iPhones vendidos. Mas chegando perto aí do aniversário de 20 anos de iPhone já, como o tempo voa, 3 bilhões de iPhones ao redor do mundo. E você comentou isso da época do primeiro bilhão. Tem uma matéria no Newsroom da Apple que tá lá, né? Apple celebrates 1 billion iPhones. E tem o Tim Cook segurando a caixinha assim de um iPhone 6S pela caixinha, que é o peixinho na caixa. E tá aqui, ó. Tim Cook segura o bilionésimo iPhone numa reunião em Cupertino. Então, realmente, ele pegou ali esse bilionésimo iPhone, tá com ele na mão, lacradinho ali na caixa. Com certeza, como até a matéria diz, né, um major milestone para Apple. Pois é, né? Foi um dadinho curioso que ele deu ali durante a divulgação. Agora, teve, como não poderia deixar de ser, muita conversa. A gente vai falar do resultado já, né? Mas teve tanta coisa também que influencia mais abrangente o negócio da Apple no pós, né? Nessa chamada telefônica. E foi a primeira vez que eu acompanhei ao vivo a chamada telefônica mesmo. Eu esperava depois saírem as notícias e o próprio Jason Snell, do Six Colors, ele publica a transcrição completa, e aí eu achava mais fácil, tirando todo o blá, né, do processo normal, né, que é, oi, agora aqui quem vai falar é o fulano. Oi, fulano. Então, aqui é fulano, aqui eu tô falando aqui. Eu acho que eu tenho 2 perguntas pra te fazer, que é o seguinte. Cara, pula, vamos lá, né? Então isso me irrita um pouco. Aí eu escutei nessa semana, e pra poder ter os dados ali, né, na hora, poder escrever a respeito, etc., eu usei pela primeira vez, numa situação de mundo real, de caso de uso, o gravador de reuniões do ChatGPT. E foi super bom, foi super legal. Porque, primeiro, ele gravou, a chamada durou 1 hora. Ele gravou numa boa essa hora inteira. Como é que ele funciona? No consolezinho do ChatGPT para Mac, tem um botãozinho o redondinho, né? O icônico de gravar, de rec, né? Aí eu botei ali para gravar, ele começou a gravar, fica um consolezinho minúsculo, uma pílula, na verdade, mostrando só o tempo que passou, e você vê um feedback de que ele tá gravando o som, porque fica como se fosse o íconezinho de waveformzinho, assim, gravando. Aí, beleza, eu fui fazendo anotação também, né, enquanto só seguro o morro de velho, né? Aí, a hora que deu-se 1 hora de gravação, eu encerrei, ele subiu pro servidor da OpenAI, transcreveu e já gerou. Ele faz isso automático, ele não mostra pra você a transcrição, ele mostra as notas principais, como se fosse nota de reunião, que é usado pra ser coisa pra reunião isso, né? Bonitinho ali, aí eu comecei a falar, me fala os pontos que mais podem chamar atenção. Sobre esse aqui, o que exatamente foi dito? Ele foi mostrando bonitinho isso, falei, olha, não é que deu um belo de um adianto, assim, pra... É isso depois que o Jesus Nell publicou lá no Six Colors, né, você junta uma coisa com a outra, perfeito, né, tem tudo o que precisa ali pra escrever. Mas só um ponto, assim, né? Quem faz muita reunião, Bacana. tem usado esses gravadores de IA, coisa assim.
esse do ChatGPT, que eu acho que é só pra quem assina, só tem pra Mac, tem umas restrições, tá? Mas olha, muito bom, viu? Muito legal. Pô, bacana, vou experimentar na próxima reunião fiscal da Apple, que é uma reunião chata de acompanhar, devagar, né? Sempre é isso, é papo de investidor, é um negócio, não tem nem vídeo, né? É só É, um áudio ali, uma chamada telefônica mesmo, então bem legal essa ideia do chat GPT. Quem sabe daqui uns anos a Carangueja faz isso, né? Isso que a gente é. queria a Carangueja fazendo, mas ainda não chegamos lá, né? É, né? E tem muito, é engraçado os clichês meio históricos que eles usam, né? Ah, você pode dar mais color nisso aqui, você pode dar um pouco de cor, né? Ah, a gente pegou, eu não sei nem a tradução disso, headwinds, né? Que no avião, quando você está voando, por exemplo, headwind é um vento que influencia ali no trajeto, na velocidade do avião, então tem sempre headwinds, então tem uns termos meio clássicos, clichês, assim, bem cretinos desse tipo de coisa. Fato é, né? Teve muita informação interessante também. Estamos tirando um sarro aqui, mas muito disso foi sobre IA, não poderia ser diferente. Então, um dos analistas falou. O que ele quis dizer é o seguinte, né? Escuta, vai sair um monte de hardware apoiado em IA. Tem esse da OpenAI que tá para sair, tem os da Meta Oculus, muita coisa. E como é que fica o iPhone nisso? Você acha que corre um risco do iPhone deixar de ser uma coisa importante, não só do iPhone, mas de smartphones, o formato do smartphone deixar de ser importante nisso? E o Tim Cook falou basicamente que não, que ele vê esses produtos apoiados em IA como complementos do iPhone e de telefones, porque os telefones fazem muito mais coisa hoje em dia do que todo o resto. Ele fala assim, seu iPhone, né, você faz vídeo, você tira foto, ele falou, ajuda as pessoas a explorarem o mundo, isso não diz nada, né? A organizar finanças, pagar pelas coisas e muito mais. Então ele fala assim, vai ser difícil ver um mundo que o iPhone não existe, mas que vai ser complementar a produtos de IA e que, inclusive, a gente está olhando para isso também. Ou seja, estamos fazendo alguma coisa nesse mercado. Foi pelo menos a minha leitura disso. Essa frase, né, que chama muita atenção. Ele falou, isso não significa que a gente não tá olhando para outras coisas, mas que no momento a gente enxerga que a IA é um complemento, não um substituto. É claro que o Tim Cook ia falar isso. Esses tempos o Ed Kill deu aquela que chamou a atenção, né? Que, talvez daqui 10 anos nem tenha iPhone, né? Então vai saber. Mas lá dentro eles devem explorar todas as possibilidades. Eu sempre falo isso aqui na fonte. Dentro da Apple tem pessoas que são contratadas para explorar, para inventar coisas, para ter ideias. E aí depois eles veem o que eles fazem com essas ideias. Mas com certeza eles devem imaginar lá dentro um dispositivo que é só para IA, assim como outros já tentaram fazer, não deu certo até agora. Mas é isso, a curto prazo, o iPhone de fato não vai deixar de existir, ele não vai desaparecer, por mais que tenha IA, por mais que tenham bons recursos de inteligência artificial. Então, é vida longa o iPhone. Eu realmente acho que, pelo menos nos próximos 10 anos, realmente a gente ainda vai continuar com esse form factor do celular, que aí depois, quem sabe, as coisas mudem um pouco. A gente vê, né, agora a ascensão dos óculos, por exemplo, que eu sempre defendo que é um ótimo form factor para IA, mas ainda assim não substitui 100% o celular, principalmente, sei lá, você pensa em câmera. Pô, é muito prático para certas ocasiões, mas ainda não tem a mesma qualidade da câmera do celular, então você ainda precisa ter um celular. Né? Sem contar que os óculos também dependem do celular hoje, eles são um complemento, eles não têm sinal de celular sem o celular, né? Eles não têm Wi-Fi, é tudo através ali do Bluetooth. Então, a longo prazo, pode ser que realmente surja um aparelho que não seja um telefone, mas que faça coisas tão incríveis quanto e que tenha AI, que funcione totalmente sozinho. Mas por enquanto, realmente faz sentido isso de que o Tim Cook falou de que tudo é um complemento. Eu fiquei pensando, fazendo essa comparação, né, das categorias do que ele falou. Ele falou, você conecta com as pessoas, aí tem aplicativos e tem jogos. Jogo, ok. Conectar com as pessoas é um conceito amorfo, isso não quer dizer nada. Com óculos, com microfone e caixa de som na haste ali, faço chamada, não quer dizer nada, né? Aliás, até para você fazer uma chamada de vídeo, pelo menos de uma via, né? Você liga para alguém e mostra o que está vendo, por exemplo. Uma coisa que com o iPhone fica até um pouco mais difícil, né? Aí ele falou, de tirar foto e vídeo, isso que você falou é verdade, né?
Por conta do tamanho do hardware, hoje em dia, pelo menos o que tem de tecnologia de câmera, você precisa ter um pouco mais de espaço para ter um bom sensor, todo um sistema bacana. Ou o iPhone novo, né, com essa mesa na parte de trás para você ter a câmera e tudo mais. Beleza, né? Ajudar as pessoas a explorar o mundo. Cara, isso um óculos, eu tô colocando óculos muito aqui, mas estíveis em geral, é muito mais natural do que o iPhone. Então, não. Vida financeira, ok, né? Você não vai usar, sei lá, um pendente um pingente de IA para fazer um Pix. Tudo bem, né? Pagar pelas coisas, também isso não é uma coisa exclusiva de iPhone. O relógio hoje em dia é muito mais cômodo de fazer um Apple Pay ali rapidinho do que o próprio iPhone. Então, não sei. Essa justificativa dele falhou. Deviam ter debruçado um pouquinho mais ali para falar sobre as coisas que o iPhone é útil e é essencial, sem listar tantas coisas que inevitavelmente ele vai acabar substituindo, né? É claro que ele falou isso para ser um contraponto justamente ao que o Ed Q falou, né? Que o Ed Q falou num outro contexto, foi... É aquilo que a Apple sempre faz, né? Na hora de falar na justiça, não, isso aqui é peixe pequeno, App Store, por que é App Store? Troco de, assim, né? Ah, desenvolvedores, vocês são muito importantes, acabou de pagar 20 bilhões, vocês fazem seu maior ecossistema de aplicativos narrativas, né? Então o Ed Q tinha falado aquilo para minimizar a parceria dele com o Google, então talvez o iPhone seja importante. Aí volta agora pro Tim Cook falando a respeito disso, né? Esse foi um dos aspectos de IA que ele falou durante a chamada financeira. A segunda coisa foi que... Aí ele deu uma dica, e isso veio junto de uma reunião que ele faz logo em seguida na empresa inteira, que foi reportada pela Bloomberg, que a Apple está muito aberta a fazer aquisições para acelerar o roadmap de IA dela. De novo, tirando todo o verniz e a maquiagem que colocaram, a pergunta foi a seguinte: cara, vocês estão para trás. Comprar empresa grande, que é uma coisa que vocês não fazem, é uma coisa que vocês estarão dispostos a fazer dessa vez? Para tentar sair desse buraco que vocês cavaram sozinhos e não perceberam que estava subindo a maré? Misturei analogias aqui. E o Tim Cook falou o seguinte, basicamente: analisar por tamanho, nesse caso é a resposta errada. Ele falou, agora é o que ele falou. A gente nesse ano já fez 7 aquisições, e elas não foram todas relacionadas a IA, mas a gente está bem aberto a fazer, eles chamam de merger and acquisitions, né? No caso da Apple, nunca vai ser um merger. Merger é uma fusão. Você precisaria de uma OpenAI para ser uma fusão, porque é do tamanho da Apple. Nem a OpenAI, mas vocês entenderam, né? Mas eles estão, sim, abertos a fazer aquisições. Eles não ficam se atendo ao tamanho de empresas. E ele diz, basicamente, a gente se pergunta se uma empresa pode acelerar o nosso roadmap. Se ela puder acelerar, a gente tem interesse. Mas a gente não tem nada para anunciar nesse momento. Achei interessantíssimo ele falar isso também. Então, o contexto é esse, né? A conversa é sempre essa. A Apple tem que comprar Perplexity. Não, a Apple não compra empresa grande desse jeito. Ele falou, gente, não importa, né? Se a tecnologia, se o CERN for o que importa, a tecnologia está certa, a gente compra, senão a gente não vai comprar. Basicamente é isso. O que para mim sinalizou duas coisas. A Apple vai fazer uma compra grande. Eles devem estar já bem vendo como anunciar isso para não bater no FTC. O FTC vai falar, você tudo bem. Não é de competitivo, é competitivo vocês comprarem alguém, porque pelo amor de Deus, né? E a segunda coisa, eles estão dando as dicas para as empresas, como é que é o roadmap da Apple para ela fazer a compra. Tá? A Apple está se colocando no mercado para comprar, para as empresas chegarem e apresentarem do jeito certo para ela, isso para poderem serem compradas, basicamente. Ou pelo menos essa foi a minha leitura dessa resposta do Tim Cook. Também acho que é isso mesmo, que é uma preparação para uma compra que vem aí, porque senão eles poderiam ter falado de uma forma mais genérica. Claro que eu entendo também o lado de que a Apple precisa acalmar investidores, porque tá todo mundo caindo em cima dela com o negócio de IA, né? Antes era, tá, quando que vocês vão fazer a IA? Agora tá, vocês entregaram a IA, mas entregaram pela metade. E aí? Então, eles precisam responder coisas que acalmem os investidores e falar que está aberto a uma negociação é um jeito de acalmar investidores, mas eu acho que se eles realmente não estivessem se preparando para adquirir, né, para fazer uma aquisição grande, eles falariam de outro jeito, não precisariam realmente confirmar ali do jeito que o Tim Cook falou, que se precisar a gente vai fazer, né? Me pareceu realmente que tá rolando ali uma conversa de bastidores para adquirir. Tem muitos rumores sobre a Perplexity que a Apple cogita ali por baixo dos panos fazer uma aquisição da Perplexity, tem se aproximado bastante deles ultimamente. Então,
quem sabe, mas realmente foi uma resposta interessante. E se eu não me engano, até para corroborar isso, um pouquinho antes da ligação, que sempre o Tim Cook ele dá alguma entrevista para algum veículo grande minutos antes da ligação. Eu não lembro se foi CNBC, algum desses veículos voltados para a economia. Ele disse a mesma coisa nessa outra entrevista. Falou que também a Apple estaria disposta a fazer uma aquisição, um investimento ali em aquisição para melhorar a parte de IA deles se fosse necessário. Então, o fato deles terem reforçado muito essa informação também me passa esse ar de que muito em breve eles vão adquirir alguma empresa de IA e que talvez não seja só uma startup, talvez seja uma empresa maior. Vamos ver, muito se fala da Perplexity, vou ficar bem surpreso, vai ser bem interessante se isso acontecer mesmo, e me parece que realmente que a Apple tá disposta a tudo agora para resolver esse, de certa forma é um fiasco, né, a Apple Intelligence, então eles já perceberam que fizeram caca e que precisam fazer alguma coisa para entregar o que eles prometeram. E eu tô desconfiado que vai ter alguma coisa nessa semana a respeito disso. Porque teve a divulgação do relatório, teve essa conversa. Aí aconteceu o quê? Na sexta-feira, a divulgação foi... Que dia que foi? Eu já nem sei mais. Eu acho que foi na quinta. Quinta? Foi na quinta-feira. O dia da marmota tá pegando forte. Na sexta-feira, no finalzinho do dia... E eu achei ótimo que foi na sexta-feira, no finalzinho do dia, porque basicamente só tinha eu escrevendo no mundo de tecnologia. Eu postei isso, deu tipo uma hora e saiu no Mac Rumors, saiu no Apple Insider. O Tim Cook fez uma reunião lá no Steve Jobs Theater com todo mundo da Apple, então isso foi transmitido provavelmente também para os outros escritórios e coisas assim, para falar sobre IA. E ele falou que a Apple tem total condição, e ela precisa e ela vai alcançar e vencer no mundo da IA. Isso eu achei também que foi uma preparação para a galera de dentro se sentir menos desvalorizada a hora que sair que ela vai comprar. A Perplexity eu não sei, né? Saiu até esses dias, acho que foi a JP Morgan que falou, a Apple comprar a Perplexity não faz sentido, porque a Apple, o que ela precisa não é busca. Aí corta para esse fim de semana o Gurman falando que a Apple criou uma divisão de respostas, né? de busca ali dentro e tá desenvolvendo um concorrente do GPT, do ChatGPT. Então, talvez aí comece a fazer um pouco mais de sentido, né? Quem criticou esse relatório da JP Morgan deve estar falando, tá vendo só essas mané, né? Mas o ponto é, Tim Cook fez essa reunião com a empresa inteira e falou, a Apple precisa fazer isso, a Apple vai fazer isso, tá aqui pra gente, né, e a gente vai fazer o investimento para chegar lá. Então não tem dúvida de que já tem uma negociação muito avançada que em breve deve ser anunciada e passando o relatório financeiro, passando a chamada telefônica, passando essa reunião, eu acho que nessa semana agora isso deve ser divulgado. Torço que seja bem pro fim do dia, que assim eu consigo postar também e fazer barulho com isso, né? E não foi só ele que falou, foi uma reunião. E não foi só sobre IA, falaram sobre a aposentadoria do Jeff Williams, que é o diretor de operações que está para sair, vai se aposentar aí até o final do ano. Falaram também sobre Apple TV Plus, então foi um assuntos bem gerais assim. O Craig Federighi também subiu no palco, ele falou um pouquinho sobre toda essa confusão, né? E ele falou que os problemas que a Apple tem enfrentado foram causados basicamente porque eles estavam com 2 sistemas de rollout, um para conseguir responder comandos, né, o que está no presente aqui, tipo fazer timer. É engraçado que até hoje timer é um exemplo, né? Que loucura, né? Pois é. E outro baseado no grande modelo de linguagem, o software atrás da IA generativa, que eles no início queriam fazer uma coisa híbrida, uma arquitetura híbrida, mas perceberam que esse approach não ia dar certo por conta de qualidade. Ele também deu ali uma justificativa. Engraçado ele justificar assim para os funcionários, falando, sim, eu sei, a gente avisou, provavelmente, né? Mas é raro acontecer uma reunião dessa escala, desse jeito, ainda mais no Steve Jobs Theater, né? Antes costumava ser lá no a sala de reunião pequenininha, né, no Town Hall lá do outro campus da Apple, no Infinity Loop. Então, tudo isso para dizer o quê? Nessa semana eu acho que a gente vai ter notícias grandes a respeito disso.
Eles estão claramente se preparando. Agora você tocou no assunto da busca, dessa outra reportagem, né, que falou ali, talvez a Apple, né, não faz sentido a Perplexity, porque a Apple não está fazendo busca. Só que a gente sabe que a Apple, que ela também falou isso durante a ligação, que ela está ciente que o acordo dela com o Google pode acabar, né? Uhum. Justamente porque tem todo aquele imbróglio da investigação, do Antitruste, que a Apple ganha 20 bilhões de dólares por ano com o Google, se eu não me engano é 20 bilhões, e ela deixou isso claro na reunião, que esse acordo pode acabar em breve por conta das investigações, dependendo do que for determinado. Se ela perder esse acordo, aí talvez faça sentido ela ter um buscador, e aí talvez faça sentido ela ter a Perplexity. Então, pode ser que por baixo dos panos, a Apple já esteja se preparando realmente para não ter mais o Google como buscador padrão do iPhone. E aí, entre 1000 opções do mercado, pode ser que faça mais sentido ela ter a própria solução dela para não ter que mais buscar acordo com ninguém, né? Então, pensando assim, eu acho que a Perplexity volta a ser ali uma boa candidata para Apple, apesar de que eu também não tenho tanta certeza pelo tamanho. A Perplexity já não é tão pequenininha assim para Apple adquirir. De novo, nada impede ela de adquirir. Ela tem dinheiro para isso, mas vamos ver o que vai rolar aí. Mas eu também aposto que logo mais teremos alguma notícia relacionada pelo tanto de burburinho que tá rolando em volta disso. E ela tá avaliada em 18 bilhões. Ela acabou de fazer, no meio de julho agora, uma rodada nova de investimento, pegou $1 bilhão de grana de investidores, e isso deixou ela avaliada em 18 bilhões. Então seria de longe, e eu tentei fazer a conta, mas tem muita compra que a Apple fez, especialmente lá nos primórdios, que nem foi reportado o valor. Mas projetando, né, porque as compras foram há muito tempo, as coisas mesmo caras valiam menos, a maior compra que a Apple fez até hoje, 3 bilhões da Beats. Aí é o seguinte, aquela maior que ela já fez, 1 bilhão lá dos modems 5G da Intel. Depois foi tudo menos. Não soma até hoje 18 bilhões todas as compras que a Apple fez até hoje. Então ela comprar a Perplexity seria mais do que tudo junto até hoje que ela comprou. Mas é o preço que se paga quando você passa tanto tempo dormindo no ponto e tem que recuperar esse tempo perdido. Então, vamos ver. Tô ansioso para ver se sai alguma coisa disso. E finalizando essa parte específica, teve nesse fim de semana o Mark Gurman falando que a Apple montou mesmo uma equipe que é a AKI, né? Que é Answers, Knowledge e Informação. Respostas, conhecimento e informação. E que esse grupo está explorando um monte de alternativas, de serviços de IA com o objetivo de fornecer uma experiência de busca que seja similar à do ChatGPT. Pelas nossas contas, é o quê? A quarta ou quinta vez que a Apple faz isso? A Apple Sim. está criando uma divisão para fazer um GPT que ela já tinha, lembra? Faz o quê? 3 meses saiu o Gurman falando a Apple está criando um GPT interno que eles acreditam que é tão bom ou melhor do que o ChatGPT. Cadê? Será que é essa equipe? Não é? Essa é uma iniciativa? Ninguém sabe, né? Mas por dentro ela também está tentando fazer alguma coisa. O problema é que tá sobrando o quê? 4 pessoas para fazer, né? Tá todo mundo saindo e indo lá pra meta, aparentemente, né? Pois é, a Apple segue perdendo talentos, isso é um problema também para eles. E também tem essa impressão de que a cada 2 meses vem a mesma notícia, que a Apple tá reunindo um time para fazer alguma coisa de IA, e fica tipo, tá, e aí, né? Quando que a gente vai ver isso na prática? E é um assunto que a gente também já tocou numa fonte há algum tempo, que é a diferença de filosofia da Apple versus outras empresas. Que a Apple, ela, né, nem sempre, mas ela tenta entregar as coisas quando tá pronto, né? Quando ela tem certeza que tá pronto, que tá bonitinho, que não vai dar errado. E, sei lá, a gente pega uma OpenAI da vida, ela fica anunciando recurso novo todo mês pro ChatGPT. Se vai funcionar direito, se não vai, depois vê, né? Lança lá, deixa o pessoal se virar, igual eu vi esses dias mesmo, teve uma confusão, né? Que lançaram um recurso que aparentemente tornava as conversas públicas, isso foi indexado pelo Google, mó rolê, já teve até vazamento envolvendo isso aí, né? É o tipo de coisa que a Apple evita, ela lança quando ela tem certeza de que tá pronto para lançar, só que isso, tá todo mundo lançando um monte de coisa de IA e a Apple tá esperando ter algo bonitinho para ela lançar. E aí fica com essa imagem de que ela não tá entregando nada. Eu não sei até que ponto isso é bom para eles, se eles deveriam flexibilizar um pouco mais e falar, ó, gente, tá aqui um beta, é o que a gente tem por agora, testem, ajudem a gente a testar. Não sei se mudar essa filosofia seria bom pra, tipo, não, a Apple tá se esforçando, né? Porque acho que um pouco é isso. A gente escuta tanto rumor de que, ó, a Apple tem um time, a Apple tá fazendo isso, a Apple tá fazendo isso.
Só que nada disso chega pra gente, né? Agora mesmo com o iOS 26, tem duas coisas novas relacionadas à Apple Intelligence e não é nada muito grande. Agora a pesquisa lá do Vision Intelligence funciona em screenshot. Agora o Genmoji você consegue combinar dois na busca. Blá. O que a gente quer mesmo, que é uma assistente que não funciona, ficou para depois. Então, sei lá, às vezes eu gostaria que a Apple flexibilizasse só um pouquinho e falasse, ó, tá aqui um beta para vocês, é beta, igual ela colocou lá no negócio de resumir notícia, é beta, em vermelho, mas tá aqui, testem, ajude a gente a testar. Porque por enquanto, né, só esse monte de rumor, chega uma hora que vai ficando cansativo. Pois é. E ela sabe que. É muito curioso, né? Porque ela sabe que está atrasada, ela está sendo criticada por conta disso. Ela sabe que se ela lançar qualquer coisa, ela vai ser criticada porque é ruim. Mas pelo menos, pela escala, pela quantidade de humanos usando e principalmente dando o feedback, é absolutamente necessário isso como parte do pós-treinamento. Lançar, botar na mão das pessoas. Isso vai ajudar, vai acelerar a recuperação, né? Enfim, vamos ver se nessa semana sai alguma notícia sobre isso. Agora sim, a gente pode trazer aqui os resultados mesmo, né? O que pintou, fazer o raio-x aqui de como é que foi a operação da Apple nos últimos 3 meses, quer dizer, últimos 4, porque foi no fim de junho. Enfim, a gente vai fazer, mas antes eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual por meio do link expressvpn.com/afonte. Se você usa Wi-Fi públicos, Wi-Fi que você não conhece, que você não controla, você não sabe como é que está a segurança desse Wi-Fi, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você não sabe que dados inevitavelmente estão sendo coletados, por quê, para onde eles estão indo, né? Então pode ser desde vendendo para instituto de pesquisa para saber que sites as pessoas estão acessando isso coletado em escala, ou até para montar mesmo um perfil de quem é você na web e te mostrar propaganda direcionada, ou vai saber, né? E você pode proteger os seus dados, a sua conexão, esconder de quem está oferecendo a conexão e da própria ExpressVPN, na verdade, né? Porque eles também não têm acesso a isso, é criptografado, os sites que você acessa, por quanto tempo, a partir de onde, que servidores, que aplicativos que você trafega, isso é tudo informação sua, né? E para streaming também isso é bacana, porque dependendo do país que você rotear a conexão, dos mais de 100 que ela oferece, aí que ela tem servidores em muito lugar pelo mundo, você vê o catálogo do streaming desses países, que é diferente do catálogo que tem aqui no Brasil, tem muito mais coisa, geralmente coisa diferente, e é sempre bacana explorar. Então, para você ver como é fácil colocar no seu iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV, até no roteador de casa direto, se você quiser, para todo mundo ao mesmo tempo se conectar roteando por um lugar específico, vai em expressvpn.com/afonte ou usa o cupom afonte no checkout, ou então passa na descrição para cair já no site com o cupom aplicado, aí você testa por um mês e se você assinar o plano anual, no fim desse ano, testou por um mês, aí você usa por um ano, aí são 3 meses de bônus antes de você renovar uma última vez, expressvpn.com/afonte. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, eu vim ter uma moda e resolvi fazer um monte de planilha para facilitar a visualização de como é que foi o último trimestre fiscal da Apple. Ela teve assim, logo que saiu a notícia, teve 2 grandes surpresas. A primeira grande surpresa, ela ficou muito acima do que o mercado esperava em questão de faturamento. O pessoal esperava 89 bilhões de dólares de faturamento. Ela faturou 94 bilhões, então 5 bilhões acima da fortuna absurda que já era esperada. E a consequência disso foi, o segundo susto foi que ela aumentou de um ano para cá em 10% o faturamento dela. Isso perdendo no mercado de IA, isso passando por um monte de investigação e tendo que abrir App Store. Tudo bem que ela, se abrir App Store, ela está enrolando, né, para conseguir pra chegar mesmo em fazer isso. Mas é o maior salto que ela deu em faturamento desde 2022, que foi 11% que ela deu desse salto, né? Lucro também. Ela lucrou 23 bilhões desses 90 e... quanto que eu falei? 94 que ela faturou. E o lucro foi 9% que ela aumentou na comparação ano sobre anos, não acontecia desde... Aí tudo bem, né? Começo de 24, quando tinha aumentado 11%. Eu vou passar aqui de modo geral, a gente vai pescando depois, né? Para ficar mais fácil aqui de passar o retrato completo. iPhone, ela deu o maior salto desde 2021, do final de 21, que é trimestre de Natal, né? Ela aumentou em 13% o faturamento de vendas.
iPad levou um tombão, 10%. Mac aumentou bem também, 14%. Assim, 15 tinha sido há 2 trimestres, 14, tá ok, né? Vestíveis levou outro tombo, queda de 9%. E serviços, dá para apostar que serviço vai ficar assim de 10% a 15%, aumentou 13% aí nessa comparação também, ano sobre ano. Então, né, grandes destaques, não só aumento de faturamento puxado muito pelo iPhone, né, o iPhone acho que foi o maior crescimento, né, sequencial aí de todo o relatório fiscal, e Mac também, mas serviços e iPads levaram, serviços não, né, vestíveis, casa e acessórios levou um tombão, e também iPads levaram outro tombão. Não é uma grande surpresa. Faltou iPad, por exemplo, para ser lançado para o pessoal, né, ter motivo para comprar, mas de modo geral, o que você achou dos resultados? Pra Apple, muito bom, não tem nem o que falar, mas agora quebrando aqui, né, entrando em detalhes de cada um deles, Mac cresceu 15% ano a ano e isso tem nome. MacBook Air M4, que foi lançado ali em março e entrou nessa conta, então, Mac novo, as pessoas têm o que comprar, ainda mais o MacBook Air, que é o Mac mais vendido segundo a própria Apple. Então, né, isso colaborou muito aí para as vendas de Mac crescerem. A iPad, como o Marcos notou, a Apple já não lança iPad novo faz um tempinho, então tinha que as pessoas comprarem. Caiu. iPhone também, um bom sinal, porque a Apple lançou o iPhone 16Z. Ele foi lançado, acho que no finalzinho de fevereiro, se eu não me engano, mas né, a grande venda dele mesmo entrou ali nesse último trimestre, que engloba, se eu não me engano, né, ele terminou em junho, né, o trimestre, então abril, maio e junho. Então pegou aí já, né, uma boa parcela das vendas de iPhone 16e, de ver que está trazendo resultado para a Apple. Serviços, tem nem o que falar, né? A Apple sempre ali conseguindo espremer cada vez mais os serviços. E a parte de Wearable Home Accessories também não é surpresa que caiu, porque também faz tempo que a Apple não lança nada relacionado, né? Tinha aquele rumor de que o HomePad era para ter sido lançado em abril, que talvez fosse algo que elevaria um pouco essa categoria, mas não rolou. Então, né, Apple Watch não teve nenhum novo, AirPods faz tempo que a Apple não lança, então é uma categoria que já era esperado que estaria estagnada. Agora, né, agora puxando esse assunto de iPhone 16e, que a gente viu que trouxe bons resultados para a Apple, teve uma fala do Tim Cook que aí eu acho que ninguém repercutiu muito, porque talvez não faça muito sentido para o pessoal de fora. Mas o Tim Cook falou que. Eu não lembro se isso foi agora na ligação ou se foi na reunião. Eu acho que na verdade não foi nem na ligação. Foi naquela reunião que vazou, né, que a gente acabou de falar da IA e tal. O Tim Cook falou que a Apple vai estar mais presente em mercados emergentes. Isso ele disse no meio ali dessa reunião. E eu fiquei pensando, tá. Eles lançaram o iPhone 16e, é um jeito de estar mais presente em mercados emergentes. E talvez até isso sinalize que a Apple vai lançar aquele MacBook mais barato que os rumores estão falando, né? Que seria um MacBook com chip A18, que ele vai ser voltado mais para educação, que talvez ele seja ali na faixa dos 700, 800 dólares. Então, curioso também ver essa sinalização da Apple para tipo, ó, também estamos interessados em ter, né, produtos mais acessíveis para mercados específicos. Porque tá aí, o iPhone 16e tá mostrando que se ela faz um iPhone mais barato, isso alcança, né, mercados emergentes. As vendas cresceram, aqui no Brasil mesmo, eu tenho visto várias promoções de iPhone 16e, então acredito que tá dando certo para ela, né, as vendas de iPhone cresceram. Então, curioso, né, ver essa sinalização e pensar que se eles lançarem isso, ainda não sabemos exatamente quando que eles vão lançar esse MacBook, mas talvez tenhamos aí, né, uma outra alta de venda em Macs quando eles conseguirem lançar um MacBook um pouquinho mais barato. Mas, em geral, bons números para a Apple. A Apple não está falindo, né? Ao contrário do que alguns sempre dizem, a Apple está longe de falir. Eu acho engraçado, tem alguém, eu acho que é o Casey Newton. Todo relatório fiscal do Google, ele fala, assim que sai o resultado, ele fala assim, gente, boas notícias. O Google tem dinheiro para seguir operando por mais 3 meses. É meio assim, né? E isso de mercado emergente, na divulgação, o Tim Cook falou sobre iPhone, que o iPhone viu crescimento no mundo inteiro e em alguns lugares cresceu 2 dígitos, eles adoram falar de double digits, né? E que, em especial, Oriente Médio,
Sul da Ásia e Brasil, listou Brasil especificamente como mercados em que deu muito certo. E é claro que isso eles falaram, o iPhone 16e foi o primeiro trimestre inteiro de vendas que ele esteve à venda, né? Então isso influenciou bastante. E a Apple em 2025 descobrindo que se fizer um produto mais barato e cobrar menos, as pessoas compram. Olha só, que milagre, né? Então, excelente paralelo que você fez em relação a esse Mac um pouco mais barato, vai ser o MacBook, seria o 16E, né? Então, bota um chipzinho menos potente, mas que é a porta de entrada para o ecossistema, né? Tão óbvio, né? Você fazer, né? É quase o que a primeira de graça, não é? Vai ser caro, mas ainda assim é um jeito muito eficiente, né? De você trazer para o ecossistema, porque dificilmente a pessoa vai acabar saindo, né? Então, de todos os lados, dá para ver que ela, assim, o próprio HomePod, se pensar que é um produto que custa $99, tudo bem que faz tempo que não tem, né? Que ela espera, o que não lança por quê? Porque ela esperava lançar e falhou, né? Então tem um buraco aí no planejamento, né? Mas ela descobrindo que dá para você ir aos pouquinhos mesmo, comendo pelas beiradas aí e fazendo o pessoal acostumar com o ecossistema. Dificilmente alguém comprou o HomePod como o primeiro produto ever da Apple, senão ele nem funciona, mas ainda assim dá para entender aqui para onde eu quero chegar, né? Então é interessante ver a Apple de fato dizer que ela vai partir para cima de mercados de entrada, acho que dá para colocar assim. Eu fiquei surpreso que as ações mexeram super pouco, né? Não foi nem um tombão, porque a perspectiva de IA foi, a gente tá vendo, né? A gente compra, talvez não. Não foi isso, a gente acabou de falar que deve comprar, mas as ações subiram um pouquinho depois da divulgação, tipo 2, 3%. No dia seguinte o Trump abriu a boca e derrubou as ações do mercado inteiro. Então ficou meio elas por elas, né? Eu achei isso interessante. A gente deixa aqui na descrição, para quem quiser dar uma espiadinha, na transcrição mesmo aqui de toda a conversa que teve ali. Mas os highlights foram mais ou menos esses, né? Não só da conversa, mas também de divulgação mesmo. Eu falei do Trump, né? Sobre a parte de tarifas. A Apple, ela teve um problema multimilionário menor do que ela achou que ia ter. Ela no trimestre passado falou, a gente está calculando aqui que o custo, o impacto das tarifas na nossa operação nos próximos 3 meses vai ser de $900 milhões. Foi 800 milhões. Ainda assim foi um absurdo, mas foi menos. Mas para o próximo trimestre, e aí o Tim Cook falou, considerando como está hoje, que nada mude do jeito que está, o cálculo daqui nosso tá que vai custar $1 bilhão e 100 milhões essas tarifas para o próximo trimestre. Especialmente pensando em, por exemplo, China. Índia vai ter tarifa, mas o telefone está isento, pelo menos por enquanto, então não vai ser tanto problema. Mas a Apple segue com aquele esquema, né? Tudo que é fabricado na China vai para o resto do mundo, e o que vai para os Estados Unidos, para fugir da tarifa da China, está sendo fabricado na Índia, Vietnã também, até no Brasil um pouquinho aqui, mas o Brasil sumiu um pouco dessa narrativa nos últimos meses, né? Está mais concentrado em Índia e Vietnã mesmo. Então, o que a Apple espera é que aumente esse impacto das tarifas, mas mesmo assim o mercado falou, tá, faz sentido, não vou comprar, não vou vender, vou deixar aqui. Isso não tem ação, não vou comprar, que não parece que está com uma perspectiva tão grande de crescimento. Tá? Ficou bem estável, né? Exatamente, ficou estável. Isso que você comentou das ações é complicado justamente por isso, porque teve uma boa notícia, mas aí tem o Trump falando besteira todo dia, né? Então isso impacta o mundo inteiro, né? Ele fala uma besteira, impacta o mundo inteiro, é complicado. Mas sim, bons resultados. Agora, isso das tarifas, que a própria Apple fala, né? Que ela estima que se continuar assim, se tiver tarifa, que também tem esse asterisco. Trump, ele fala que vai ter tarifa, aí ele adia a tarifa. Daí ele fala que ele vai negociar a nova tarifa, e aí não tem tarifa. Aí ele fala que vai ter tarifa, e ele isenta metade das coisas que ele percebe que eles precisam daquilo e não dá pra tarifar aquilo, né? Igual o negócio do café do Brasil, é um rolo, né? Então, tá incerto pra todo mundo. Vamos prever. Não dá pra prever. Ninguém sabe que um maluco vai acordar amanhã e vai mudar todo o jogo. Mas a Apple estima que se tiverem mesmo as tarifas, eles vão perder dinheiro, é claro. E, inclusive, eu lembro que também teve essa semana que algum desses analistas comentou que sobre a possibilidade do preço do iPhone subir em $50. Acho que foi $50. Alguém comentou isso. Então, também, né, com a gente falando aí de novos iPhones, de preços. Outra coisa que eu fico pensando como é que eles vão trabalhar em cima desse possível aumento de preços, que sempre quando fala de aumento de preços eu fico com o pé atrás porque nunca é exatamente o que falam, né? Eu lembro quando surgiu, né, toda a polêmica das tarifas, o pessoal falou, o iPhone vai dobrar de preço. Não, a Apple não vai dobrar o preço do iPhone, né? Ela também não vai ser assim.
E todo ano quando alguém fala, a Apple vai aumentar em $100 o preço do iPhone, eles sempre encontram artimanhas para aumentar, mas não aumentar. Igual no ano passado, que acho que foi com 15 Pro, com 16 Pro, que o modelo Pro Max de 128 sumiu, e aí quem quiser comprar tem que comprar a partir de 256, que em teoria é o mesmo preço do ano passado, mas na prática é a Apple, né, jogando a pessoa mais para cima, porque um SSD para ela custa $10. Então ela aumentou, mas não aumentou. Eles sempre fazem isso, né? Igual na época do iPhone mini, né? O preço era o mesmo, só que na verdade daí agora você pegava o iPhone menor pelo preço que antes era o maior. Então eu acho que talvez esse ano role algo assim, mas né, com tanta incerteza pode ser que né, tenha mesmo aí algum impacto nos preços para a Apple justamente conseguir equilibrar ali um pouco com essa perda que ela já está estimando que ela pode ter se essas tarifas continuarem. Sim, e dentro de artimanhas, é que assim, isso é mais prevalente nos Estados Unidos. A troca do iPhone velho pelo novo, você leva na loja, te dão, sei lá, $200 $200 de $200 não dá nada, não paga nem a sacola que você sai da loja. Mas $200 de crédito no iPhone novo. Lá, como o iPhone tendia a ser menos caro, compensava mais. Você vai na loja e você dá o iPhone, você pega desconto, né? Aquela coisa, estou perdendo dinheiro ao invés de vender no Mercado Livre para vender direto na Apple, porque é um valor muito diferente. Né? Lá é um pouco... O que ela pode fazer? Reduz, e ela já faz isso, né? Reduz um pouquinho o quanto ela vai pagar de volta. Então ela já consegue tirar um pouco mais de grana nisso. Outra coisa, né? Ela aumentar $50 nos Estados Unidos é uma coisa. Ela aumentar um pouquinho no resto do mundo é outra coisa. Ela consegue diluir esse aumento do custo, o resto do mundo inteiro paga o pato, o mundo inteiro está acostumado a pagar iPhone caro mesmo, quase que não faz diferença, né? Outra coisa, aqui no Brasil, é caro pra caramba, mas nos canais de vendas parceiros o preço extraoficial é outro, e só comprando na Apple, mesmo o preço cheio dela, ainda assim tem 10% de desconto se pagar à vista. No resto de canais oficiais, uma Fast Shop da vida, coisa assim, é mais barato. E ela conta com essas vendas, não com a venda no site. A venda no site é literalmente lucro para ela, né? Então, tem muitos jeitos que ela consegue fazer esse tipo de coisa, fora isso, né? Você fazer o rearranjo de iPhones velhos e o preço, a categoria e qual que é o iPhone, você consegue esconder bem o quanto você está espremendo fazendo isso. Né? Então, artimanhas não faltam. Né? Muito bem. É claro que a gente quer ouvir de vocês, as impressões de vocês a respeito disso tudo. Vocês vão em gigahertz.fm/feedback e mandam pra gente. Para achar os links do que a gente comentou é gigahertz.fm/fonte/163 ou então nas notas do episódio. Obrigado Gorilla Shield e ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam reviews, avaliações e quem recomenda principalmente a fonte para mais gente poder descobrir o podcast. E a você, Felipe, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que tá saindo lá de Cupertino. Valeu, Marcos. Obrigado, agência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto, lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Transferência e o Área de Trabalho. Apresento para a Alura o IA Sob Controle e vocês me encontram no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.